Vamos trazer aqui lições poderosíssimas sobre a vida de Cornélio, Atos capítulo 10. Mas lembrando que nós temos aqui no nosso canal dezenas e dezenas de vídeos como esse, completíssimos aí, para você que é um pregador da palavra, você que é um amante de ouvir a palavra de Deus, você vai encontrar tudo aqui no nosso canal, tá bom? E eu separei aqui algumas lições aqui tremendas sobre a vida de Cornélio. Atos capítulo 10. Primeira lição tá aqui, ó. Influencie a sua casa para aquilo que é bom. Por que isso, pastor? Porque a palavra de Deus, ela diz no capítulo de número 2 que ele, com toda a sua casa, ele fazia esmolas, ele orava, né? A palavra de Deus, ela diz que ele fazia a vontade de Deus, juntamente com toda a sua casa. Eu me lembro quando eu era criança, que eu era muito levado para os bares, eu era levado para as noitadas, ainda criança, né? E aqui a gente vê Cornélio influenciando a sua casa para o bem. Isso daqui é tremendo demais. Então seja uma bênção dentro da tua casa. Segunda lição importante aqui, anota essa porque essa aqui é tremenda. Já pega logo papel e caneta e anota tudo e já deixa o like. O céu sempre estará aberto para aqueles que buscam ao Senhor. Não tem jeito. Olha, por que o Senhor diz isso, pastor? Porque a Bíblia Sagrada diz que ele orando ali às 3 horas da tarde, a hora nona, a Bíblia diz que ele vê claramente um anjo de Deus se dirigindo para ele. Olha que coisa linda. A tua oração, ela faz com que o anjo de Deus venha até você. A tua oração, ela faz com que os céus se abram sobre a sua vida. Então, essa lição aqui é importante. Os céus sempre estarão abertos para aqueles que buscam a Deus. Eu vou resumindo aqui para o vídeo ficar bem rapidinho, tá bom? Outra coisa importante, se você plantar, você vai colher. Por que isso, pastor? Porque aqui no versículo 4, quando o anjo chega até Cornélio, o Cornélio com medo pergunta, o que está acontecendo? O que é, Senhor? E o anjo responde para ele, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O que é isso, pastor? Aquele que planta, ele vai colher. Não tem jeito. Se você plantar coisas boas, pode ficar com teu coração em paz, porque logo, logo a colheita, ela chega, tá bom? Mais uma lição importante. Quem ora sempre tem direção. Quem ora sempre vai ser dirigido por Deus. Vai entrar num relacionamento? Ore antes. Para quê? Para que você seja dirigido por Deus. Vai entrar numa sociedade? Vai comprar? Vai vender? Ore antes. Por quê? Porque Deus, ele sempre vai dirigir aqueles que vivem debaixo de oração. Por que isso, pastor? Porque a Bíblia Sagrada diz que o anjo dá a direção certinha daquilo que Cornélio devia fazer. Aqui no versículo 5, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ou seja, o que o anjo faz? Dá a direção certinha daquilo que Cornélio deve fazer. E você, está precisando de direção? Então busque a Deus que os céus vão se abrir e Deus vai trazer resposta. Mais uma aqui, ó. Faça tudo na direção de Deus, né? Por que isso, pastor? Versículo 6. A Bíblia Sagrada diz, e ele está com um certo Simão, curtidor, falando do Pedro, né, que estava com outro homem, que tem a sua casa junto do mar. E olha agora, ó, ele te dirá o que deves fazer. Eu lembrei até da Maria, naquele episódio da água se transformando em vinho, que ela vira para os empregados daquela festa e diz assim, façam tudo que ele vos disser. E aqui a mesma coisa, ele te dirá o que deves fazer. Ou seja, não faça nada sem a direção de Deus. Não faça nada sem antes ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. Próxima lição importante. O teu testemunho, ele fala por você. Por quê, pastor? Porque aqui no versículo 22, a Bíblia Sagrada diz que quando aqueles homens vão procurar o Pedro, eles falam, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Eles intercedem pelo Cornélio. Eles não são, entre aspas, simples empregados de Cornélio, mas eles são pessoas que olham para a vida de Cornélio e veem que Cornélio é um homem justo.
é um homem que tem uma vida separada para Deus, que Cornélio é um homem santo. Então isso daqui Deus falou comigo. O que, pastor? Que, deixa eu pegar aqui, o teu testemunho, ele sempre vai falar por você. Amém? Próxima lição, tá aqui, ó, deixa eu pegar. A graça de Deus nunca será limitada. Versículo 15. A Bíblia Sagrada diz que Deus dá uma visão para o Pedro. E no versículo 15, né, diz assim: segunda vez lhe disse a voz. Eu vou resumir aqui, tá bom? Depois você lê o texto inteiro, para o vídeo não ficar grande. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Porque o Pedro, ele não queria, ele diz: eu nunca comi nada impuro, alguma coisa comum e imunda, coisa impura, eu não toco nisso. E a voz do anjo de Deus fala com ele: não faças tu comum ao que Deus purificou. Isso daqui é uma representação espiritual que a graça de Deus, ela é para todos. Amém? Isso é tremendo, né? Outra coisa importante aqui, duas lições aqui importantes. Jesus deve ser compartilhado. Jesus é aquele que, quando ele é compartilhado, quanto mais compartilhado, mais ele cresce. É aquele pão, depois você procura aí dentro do canal, que vai falar sobre a multiplicação. O vídeo fala sobre multiplicação, né? Que Jesus, ele é esse pão, que quanto mais nós compartilhamos, mais ele se multiplica nas nossas vidas. Lembra daquela passagem da multiplicação? Quanto mais o pão era dividido, mais ele se multiplicava. Então, a matemática de Deus, ela é diferente. Quanto mais nós compartilhamos de Jesus, mais nós temos dele. Olha aqui no versículo 24. A Bíblia diz que quando eles chegam na casa do Cornélio, Pedro, Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Eu te pergunto, quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Quando foi a última vez que você compartilhou o pão vivo que desceu do céu? Compartilhe. Quanto mais você compartilhar de Jesus, quanto mais você falar dele, mais ele vai se voltar para a sua vida. E uma outra lição importante aqui do versículo 24 é que a Bíblia Sagrada, no dia imediato, chegaram a Cesareia, foram lá na casa do Cornélio. Meu irmão, o Cornélio estava orando. Cornélio era um homem de oração. E a Bíblia Sagrada diz que agora Pedro está lá batendo na porta do Cornélio. Coisa linda, hein? A resposta da tua oração, ela bate na tua porta. Quando você ora, quando você se consagra, aquilo que você tem buscado, vai bater lá na tua porta. Toma posse, em nome do Senhor Jesus, tá bom? E aí a palavra de Deus, ela diz algo aqui também, olha que coisa poderosa, ó. Espera um pouquinho, hein? Espera um pouquinho que eu já vou finalizar. Versículo 30. Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona. Então ele já estava ali há 4 dias jejuando e orando ali todos os dias às 3 horas da tarde. Meu irmão, que coisa linda, né? Mostrando que o jejum e a oração abre portas. Você quer ver as portas abertas na sua vida? Então seja como Cornélio, seja uma pessoa temente, uma pessoa piedosa, uma pessoa que ora, uma pessoa que jejua. Os céus vão se abrir para você. Amém? Deus te abençoe.